Olá, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Estou olhando agora, dando uma olhadinha na telinha aqui do chat, pessoal. Gostaria, antes da gente começar, que vocês me dessem um retorno, como é que está a recepção aí para vocês? Áudio e vídeo ok? Hello, alguém presente aí? Estou vendo a telinha do chat, normalmente aí o pessoal já vai chegando, já vai se apresentando. Opa, maravilha, aqui o Bá presente aqui. Vamos que vamos, Bá, boa noite. Mais alguém aí na sala? O pessoal aí está um pouquinho tímido, né? Boa noite, sim. Vamos lá, vamos ver se mais alguém se apresenta. Isaac aqui, seja muito bem-vindo, Isaac. Maravilha, aí o pessoal está chegando, está quietinho aí, não sei como é que está o tempo aí na cidade de vocês, né? Eu moro aqui na Baixada Santista, mais especificamente aqui em Praia Grande, né? Tempinho virou um pouquinho, né? Então, esfriou um pouco, né? Está meio uma leve garoa, né? Tá aquele tempo típico aí, gostoso aí para a gente ficar embaixo das cobertas, aí embaixo do cobertor aí, que é bem gostoso. Boa noite, Ricardo, também. Maravilha aí. Bom, então o pessoal está chegando. Semana passada a gente falou aí sobre como operar no mercado em queda, né? Que foi um tema também bastante atual para o momento que a gente está vivendo. Aí falei que tipo de operações que a gente poderia fazer, mostrando que também venda, também a gente consegue ganhar dinheiro trabalhando de forma invertida, né? E para quem tiver interesse que não pôde participar da semana passada, essa palestra está gravada lá no meu canal do YouTube. Deixa eu até colocar aqui na telinha do chat. Para quem não conhece, YouTube, Evandro, espaço Lima, que é o nome do meu canal, não é só vocês me procurarem lá, e essa palestra está gravada lá também. E a de hoje que a gente vai falar é sobre long and short, que é um outro tipo de operação também bastante interessante. Ao final da palestra eu vou fazer também o upload lá para o meu canal do YouTube. Bom, pessoal, para quem não conhece, né, esse tipo de operação, o que seria essa operação chamada long and short? Em teoria, é uma operação que a gente faz com financeiro zero. Opa, peraí, financeiro zero? Como é que eu vou fazer uma operação aí sem colocar um centavo? Por que eu falo em teoria financeiro zero? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com par de ativos. Um ativo a gente vai vender, com o dinheiro que entrar nessa venda, a gente vai comprar um outro ativo utilizando esse financeiro. Então, o dinheiro que entrou na venda, a gente vai utilizar na compra de um outro ativo. Por isso que a gente fala financeiro zero. E por que eu estou falando teoricamente o financeiro é zero? Porque a gente sabe que quando a gente vai vender um ativo, como é que a gente faz uma venda de ativos que a gente não tem? Foi o tema da palestra da semana passada. A gente vai precisar alugar esse ativo aí que a gente tenciona em vender, imaginando, normalmente a gente está operando aí com uma operação de venda em primeiro lugar, imaginando que ele vá cair. E para a gente trabalhar, conseguir alugar esse ativo, a gente tem que deixar uma garantia em financeiro. Dependendo do financeiro, né, é pedido ali o valor, claro, do ativo que você está alugando, mais uma margenzinha de segurança, né, 20%, 30%, 15%, dependendo do ativo ali, tem no site da Bovespa ali, vocês vão ter essa margem a mais. Então, esse a mais aí vocês vão precisar deixar em garantia. E também, o que vocês vão colocar se eu estou colocando financeiro zero? Vocês vão colocar o próprio ativo que vocês estão comprando em garantia daquele que vocês alugaram. Quando a gente coloca um ativo em garantia de algo que a gente está alugando, esse ativo também ele sofre um deságio. Dependendo do ativo aí, também a gente vai ter esse deságio de 20%, 15%, 30%. Então, essa diferença que foi chamado a mais na operação de venda e o deságio que a gente teve da operação da compra, na realidade vai ser o financeiro que a gente vai colocar em cima da operação. Mas esquecendo essas margens aí, a gente trabalharia, no caso, com financeiro zero. Então, vou trabalhar o quê? Uma ponta vendida e uma ponta comprada. Bom, vamos lá, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho aqui a minha imagem. Vamos fazer a coisa mais devagar aí. Então, vamos lá aqui, deixa eu colocar só a imagem da tela.
Aqui a gente está no site da BMF Bovespa. Mercados, né, para quem quiser entrar pelo passo a passo, vocês vão entrar www.bmfbovespa.com.br, mercados, depois vocês vão entrar aqui na parte de consultas, né, aí vai ter garantias, vocês vão cair aqui nessa página aqui que eu estou mostrando na telinha de vocês. Limites e fator de deságio. Então vamos supor aqui que eu vou montar um long and short, já vou falar para vocês o que é esse tal de long and short. Mas vamos supor aí que eu estou comprando Petrobras ON e vendendo Petrobras PN. Então a ponta vendida Petro 4, vamos ver aqui no site da Bovespa, quanto que ela chama de margem. Petro 4, 20%. Então vocês têm o financeiro do ativo mais 20%. Depois eu vou comprar com esse financeiro aqui da venda que eu fiz de Petrobras, Petro 3. E vou colocar a Petro 3 em garantia da Petro 4 que eu aluguei. Quanto que ela vai sofrer de deságio? 21%. Então, mais ou menos aqui, em torno desses 40%, é o que vocês vão ter que colocar de financeiro na operação para viabilizar a operação. Bom, por que eu vou trabalhar com uma ponta vendida e por que eu vou trabalhar com uma ponta comprada? Na realidade, pessoal, a operação de long and short, deixa eu voltar aqui a minha imagem. A operação de long and short, a gente vai trabalhar com pares de ativos e pares aí correlacionados. Normalmente, por exemplo, pegando o Petrobras, que eu acabei de colocar, a gente tem das ações de Petrobras, tem a ação ON, né, que ela dá direito de voto nas assembleias, e tem as ações PN, né, tem um pouquinho mais de liquidez, que ela tem preferência aí na distribuição de dividendos, eventualmente recebe um pouco mais de dividendos em relação às ações ON. Bom, Petrobras tem a Petro 3, ela tem um preço X, a Petro 4 tem um preço Y, né? Nesse exato momento aí as duas estão mais ou menos iguais, mas normalmente elas têm preços aí diferentes. E elas trabalham com um spread. Em média aí a diferença de uma em relação à outra é de X%. Vamos colocar aqui teoricamente, saindo um pouquinho de Petrobras, deixa eu até fazer aqui uma pequena ilustração. Vamos voltar aqui de novo aqui para a telinha. Deixa eu chamar aqui um arquivo aqui de desenho, deixa eu chamar o Microsoft Paint. Está aqui nessa barrinha aqui lateral. Opa, fugiu. Espera aí. Paint. Está aqui. Então vamos fazer aqui, deixa eu pegar aqui o comando de reta. Reta. Uma espessura específica. Vamos desenhar aqui, por exemplo, uma reta. Uma. Faz de conta que isso... Opa. Então, deixa eu só apagar esse pedacinho. E vamos desenhar aqui. Faz de conta que esse azul aqui seja Petro 3. Vamos desenhar aqui em vermelho. Mesmo comando aqui de reta. E aqui, por exemplo, seria a Petro 4. Tá. E mais ou menos um ativo em relação ao outro trabalha aí com essa diferença, né, percentual de um em relação ao outro. Aí aconteceu aqui uma situação aí que essa diferença, por algum motivo específico, ela abriu, né? Ou uma subiu menos do que a outra, ou uma caiu mais do que a outra, não importa. Mas essa diferença aqui abriu. Então o que eu vou fazer? O que seria a minha operação de long and short? Essa ponta aqui, no caso aqui o vermelho, por exemplo, que ela ficou mais distante, vai ser a minha ponta
chamada... Nossa, se eu usar fonte desse tamanho de letra aqui, que lindo aqui. Ninguém vai conseguir enxergar. Então, pera um pouquinho só. Deixa eu apagar isso daqui. Nem eu mesmo aqui com essa... Usando aqui uma fonte tão pequena, vou conseguir enxergar. Vamos colocar aqui uma fonte aqui bem grande. Então, vamos lá. Esse em vermelho vai ser a minha ponta, que eu vou chamar aqui de long. E aqui em azul, a minha ponta que eu vou chamar de short. Esses termos aqui, eles vêm do inglês, né? A ponta long seria o quê? Seria a ponta que eu vou comprar, e a ponta short seria a ponta que eu vou vender. Eu vou fazer essas operações aqui simultaneamente. Qual que é o meu objetivo? Seria, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma, se dá para mudar esse estilo de linha, pontilhado aí, bom, aparentemente não tem. Mas o meu objetivo é o quê? É trabalhar com que essa distância de um ativo em relação ao outro, ela volte a convergir, né? Esse spread volte à situação normal. Então, o meu ganho ele vai estar o quê? Ele vai estar no fechamento dessa distorção que foi gerada de uma ponta em relação à outra ponta. Aqui, nesse pedacinho aqui, que vai estar efetivamente o meu ganho. E por que que eu falo que isso daqui é uma operação não direcional? Antes da gente prosseguir, o Isaac está fazendo uma pergunta. Evandro, você recomenda algum curso ou leitura para compreensão dessa palestra? Se você pesquisar na internet, Isaac, você vai encontrar provavelmente mais alguns vídeos explicativos falando um pouquinho sobre long and short. Aqui nessa palestra de hoje a gente vai falar o conceito do long and short, que é o que eu estou começando a mostrar para vocês, né? Como é que a gente calcula a correlação entre os ativos, né? E falar um pouquinho como é que a gente pode montar estratégias aí operacionais. Mas eu acredito também que você deve encontrar, além de vídeos, né, no YouTube, aí, se você pesquisar, você vai encontrar alguns bons materiais também falando sobre long and short e material escrito também. Algum livro especificamente, eu não me recordo nenhum aí para te recomendar. Bom, então voltando aqui a esse exemplo aqui teórico. O que a gente fala que é uma operação não direcional? Nesse tipo de operação, pessoal, eu não estou preocupado se o mercado vai subir ou vai cair. Por quê? Porque eu estou trabalhando com spread. Qual que é a expectativa? Num dia de alta, se eu pegar, por exemplo, Petrobras, que ela tem uma relação mais forte com o índice. O dia que o Ibov subir mais forte, provavelmente Petrobras também vai subir. O dia que o Ibov cair, provavelmente Petrobras tem uma relação mais forte com o índice, também vai cair. Então, independente do mercado ir para cima ou ir para baixo, a expectativa é que esse par que a gente está colocando, ele vá na direção do mercado. Mas qual que é a minha expectativa? A ponta que eu comprei, que distorceu mais, a ponta long, em relação à ponta short, no dia que o mercado subir, como esse daqui ficou mais para trás em relação ao short e a mesma empresa, por exemplo, expectativa é que num dia de alta, essa ponta aqui que ficou para trás, ela suba um pouco mais forte do que a ponta short. Para quê? Para que essa distorção aqui seja diminuída. Num dia de queda, qual que é a expectativa? Que essa ponta de cá, ela, o quê? Ela ceda mais do que essa ponta long. Por quê? Porque a ponta long também já está ficou mais para trás. Então, no dia de queda, expectativa é que a ponta long não caia tanto, caia mais a ponta short, e no dia de alta, que a ponta long suba mais do que a ponta short. Aí a gente vai ganhar com a operação no fechamento do spread. Então, por isso que é importante que vocês estudem bem o par que vocês vão escolher para trabalhar, né? É importante que eles tenham uma boa correlação, por quê? Porque se vocês pegarem ativos totalmente descorrelacionados, né, pode acontecer até uma situação assim extrema, vai? Independentemente do que acontecer com o mercado, um dia de alta ou um dia de baixa,
um sobe, o outro cai. Então não é o que a gente está querendo. A gente está querendo que as duas operações se movimentem no mesmo sentido, porém com uma intensidade diferente, né? Por exemplo, muita gente confunde quando se passa uma operação de long e short, então a ponta que eu estou vendendo, eu já recebi esse tipo de perguntas no fórum. Ah, então você acredita que aquele ativo ali vai cair, por isso que você está colocando short naquela ponta? Não, não é isso que a gente quer dizer. O que a gente está colocando na ponta vendida é o quê? É que num dia negativo, essa ponta vendida, se cair, ela caia mais forte. Num dia de alta, se subir, ela suba com menos força. E aquele que a gente está indicando a ponta longa e a ponta de compra. Significa que vai subir? Também não necessariamente. Num dia de alta, a expectativa é que ele suba mais forte. Num dia de baixa, que ele não caia tanto. Então, tanto faz aí se o mercado está subindo, o mercado está caindo, né? A gente consegue trabalhar tranquilamente aí com esse tipo de operação, né? Uma operação não direcional, buscando o objetivo sempre o quê? O fechamento aqui desse spread aí que se formou, né, entre os dois ativos. E, como eu falei, é importante eles terem uma alta correlação, por quê? Porque se forem muito diferentes um ativo do outro, né, fica uma coisa aí bastante imprevisível, né. Para minha surpresa, né, no dia de hoje, aí, quando eu fui separar alguns ativos para correlação, eu encontrei ativos aí do mesmo setor que eu imaginei que eles teriam aí uma correlação razoável, e vocês vão ficar espantados aí que a correlação, né, na realidade, para minha surpresa, ela ficou até considerado aí baixa. Então vamos agora mostrar um pouquinho isso daqui na parte prática. Isso que eu mostrei aqui em teoria, o que seria aqui esse spread. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula essa correlação, né, para verificar que tipo de pares que a gente deve apostar e que outros tipos de pares aí que a gente deve ter um pouco mais de cuidado. E, por fim, como é que a gente pode montar uma estratégia aí, né, com objetivo, né, ponto de entrada e assim por diante, né, quando é que a gente sabe ali que esse spread, por exemplo, ele abriu, que está num ponto interessante aí para a gente montar essa operação de long and short. Então, eu falei de Petrobras, né? Vamos começar aqui por ela. Aqui eu estou com uma outra plataforma gráfica, que é uma plataforma diferente de vocês, né? Eu trabalho, para quem não sabe, com a eBroadcast, uma plataforma aí da Agência Estado, né? Vocês têm o Trade Zone, né, que é uma outra plataforma, né? Não tem todas as funcionalidades que eu tenho aqui, né, no caso especificamente nessa parte aqui do long and short, mas tem o comando principal, que é o comando de indexação de arquivos, né? Que isso daí vocês vão precisar para ter o ratio aí que vocês vão trabalhar, né? Com ratio de entrada, o ratio que vocês querem seguir, e como toda operação, a gente não pode deixar nunca a operação aí sem ter um ponto de saída se não der certo, né? Então, embora seja uma operação não direcional, mas de repente a gente está trabalhando aí com um fechamento de spread, e por alguma razão uma mudança aí de comportamento, esse spread começa a aumentar ao invés de fechar, né? Então a gente tem que desfazer a operação, na paciência, aí não deu certo, a gente vai pular fora. Então vou pegar aqui a Petro 3. Eu já estou com isso daqui indexado as duas. Então o que eu tenho aqui? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui, pessoal. Não, dá para enxergar na telinha de vocês. Estou vendo do lado aqui. Bom, em azul aqui eu coloquei tudo gráfico de linhas. Em azul aqui eu tenho o gráfico da Petro 3. E em verde aqui o gráfico da Petro 4. Então aqui eu estou simplesmente sobrepondo um ativo em relação ao outro. Aqui já fica bastante claro aí para vocês observarem que são ativos aí que tem uma correlação aí bastante grande, né? Praticamente aqui, se vocês observarem aqui, um é a sombra perfeita do outro aqui, né? Eles têm movimentos aqui exatamente iguais. Aqui, olha aqui, no dia de queda, aqui também caiu, alta, aqui também subiu, né? Com preços distintos, né? Por muito tempo aqui, deixa eu ver aqui, a Petrobras, a Petro 3 aqui, é mais barato do que a Petro 4. Nesses últimos tempos aqui,
É porque esse gráfico aqui ele também já está normalizado. Né? O que é normalizado? Ele pegou aquele e sobrepôs um em relação ao outro. Mas a nível aqui dessa divisão que foi feita, eles já estão praticamente aqui no mesmo nível de preço. Nesse momento aqui, o spread aqui praticamente não tem, eles estão andando aqui bastante, bastante juntos. Deixa eu colocar aqui de uma outra forma a visualização, espera um pouquinho só. Colocar exatamente ele na posição normal, sem... Eu tenho um comando aqui chamado normalizar, que ele joga um sobre o outro. Deixa eu colocar aqui normaliza, eu vou colocar aqui como não. Porque eu sei que a Petro 4, nesse momento aqui, ela está um pouquinho mais barata do que em relação a Petro 3. Se bem que eu não vou falar nesse momento ainda de estratégias operacionais. Então aqui tem exatamente a nível de preços, né? Aqui a cotação de Petro 3, a Petro 4, se não me engano, hoje fechou 8,73, alguma coisa assim, então ela está custando um pouquinho menos em relação a Petro 4. Bom, então está desenhado aqui por baixo a Petro 3 e aqui está desenhado acima a Petro 4. Então aqui eu estou simplesmente sobrepondo um ativo em relação ao outro. Aqui eu já fiz uma divisão, peguei o valor da cotação de Petro 3 e dividi pela Petro 4. Esse gráfico que vocês estão visualizando aqui embaixo é o que vocês vão conseguir fazer pelo trade zone de vocês, né? Tem um comando de indexação, se não me engano, com um cifrão no canto superior do gráfico. Aliás, deixa eu abrir o gráfico de vocês também, que aí fica mais fácil, né? Porque eu sei que a maioria tem acesso apenas à ferramenta aí disponibilizada aqui pela Rico. Então, eu vou abrir também o gráfico de vocês. Aí eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente faz a indexação de arquivos por aqui. Sobreposição não dá para fazer, mas a indexação sim. Deixa ele carregar o gráfico. Eu aqui tenho um monte de janelinhas comuns configuradas, né, que eu utilizo isso daqui para day trade, para verificar o que está se movimentando de forma mais rápida. É até bastante interessante aí essa configuração, que isso daqui, por exemplo, eu já não tenho na minha plataforma do broadcast. Então aqui já é uma vantagem em relação à minha outra plataforma. Tenho também uma palestra que eu fiz também há pouco tempo sobre a utilização dessa plataforma gráfica, está lá no meu canal do YouTube. Não, essa daqui eu acho que está lá no site da Rico mesmo, Rico Home Broker. Bom, vamos lá aqui. Deixa eu chamar aqui o gráfico da Petro 3. PTR3. Só que eu não quero o gráfico de 15 minutos. Deixa eu chamar aqui o gráfico diário. Assim que ele carregar. Então vamos lá, gráfico diário. Vamos diminuir um pouquinho esse zoom, para a gente ficar com uma visualização com histórico maior, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu achar o comando aqui, está aqui, símbolo do cifrão, né? Indexar. Vou clicar aqui e vou colocar o quê? Vou colocar aqui Petro 4, ok. Diminuir novamente o zoom, peraí. E está aqui, na forma, no caso aqui ele está em forma aqui de candlestick, né? Mas eu posso modificar também essa forma de visualização, né? Vamos ver aqui em gráfico de linhas. Como é que eu coloco mesmo? Deixa eu ver se está aqui. Propriedades. Faz um tempinho que eu não mexo nesse gráfico. Espera aí. Propriedades. White, Candle. Não. Eu acho que aqui no próprio Candle que eu vou clicar que ele vai...
Não, ele abriu de novo aqui o menuzinho do fundo do gráfico. Está aqui, candle. Então, eu vou mudar aqui para linha, por exemplo. Ok. Então, está aqui em gráfico de linhas também, né? Vocês vão ter aquele mesmo tipo de gráfico que eu tenho aqui no meu broadcast, né? Indexado um pelo outro. Bom, vamos seguir por aqui. É interessante, pessoal, observar o seguinte. A Petrobras, a Petro 3, em relação à Petro 4, ela trabalhou muito tempo com a mesma variação de spread. Se vocês forem observar aqui, se isso daqui fosse um ativo em tendência, a gente diria que estaria o quê? Estaria em congestão. O que é congestão? Porque ele está andando de lado. Essa situação aqui lateral, que é ruim normalmente aí numa situação de ativo isoladamente, né, que a gente fala, não se opera ativo em congestão, para um long e short, seria que eu considero aí a melhor condição para a gente trabalhar. Por quê? Porque eu sei, quando estou enxergando aqui esse movimento horizontal, eu sei que o quê? Que aquele ativo está mantendo aí um spread médio fixo. E simplesmente o que acontece? Toda vez que ele escorregar um pouquinho para baixo, por exemplo, em relação a esse spread médio, ele vai me sinalizar uma possibilidade de compra. Por quê? Porque agora ele ficou barato, quer dizer, eu vou comprar ele um pouco mais abaixo e esperar chegar na média de novo. Então, eu sei que operações a gente não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Mas a chance de sucesso de uma operação numa situação como essa, horizontal, é muito grande. Por quê? Porque eu vou ter todo o histórico aqui de um spread médio, que aquele par está obedecendo, toda vez que ele escorregou para baixo, ele se recuperou. Isso daqui, vamos ver aqui, do início do ano, praticamente, de janeiro, né? De janeiro para cá, ele começou a aumentar um pouquinho mais esse spread. E aí fica aquela situação de imprevisibilidade. Esse spread está aumentando, ele vai aumentar até que patamar? Qual que é o novo spread que começou a ser trabalhado novamente? Então ele deu aqui uma inclinada aqui para cima, e agora nesse momento aqui, pegando aqui meados de julho até esse início de agosto, ele voltou novamente aqui uma condição aqui horizontal. Ou seja, olhando isso daqui, se isso daqui fosse um ativo, né, isoladamente, como eu estou falando, a gente tem uma condição que ele está já na parte superior desse patamar aqui horizontal, né? Então, ou seja, se eu fosse montar esse long and short nesse momento, eu não montaria. Por que eu não montaria? Porque ele já está tocando aqui a parte superior aqui dessa linha horizontal. Ou seja, esse spread, se a gente estivesse trabalhando com esse ganho aqui para fechar o spread, ele já estaria praticamente com o objetivo aqui concluído. Talvez por isso, voltando aqui nesse gráfico sobreposto, deixa eu clicar aqui, vou colocar aqui, normaliza, sim. Muito provavelmente por isso, deixa eu aumentar um pouco esse zoom aqui. Para a gente ter uma visualização melhor. Muito provavelmente por isso que eu já estou vendo aqui justamente as duas linhas se sobrepondo, né? Nesses dois ativos aqui listados. Então significa o quê? Que esse spread aqui já fechou. Quer dizer, não tem mais uma oportunidade de montar uma operação nesse momento. Né? Ele já deu uma acelerada aqui em outros pontos, né? Mas nesse momento aqui já tá fechado. Então aqui não daria para a gente fazer, não vejo nenhuma operação. Vamos ver no caso da Vale, como é que tá o spread das duas. Depois eu vou mostrar como é que a gente, para quem não tem acesso a isso daqui, como é que a gente vai calcular se o par é correlacionado ou não. Deixa eu chamar aqui Vale 3.
A Vale eu também já tô com ela dividida aqui. Vamos aumentar aqui novamente o zoom, né? Bom, a Vale, o que a gente está percebendo? Aqui foi um momento aqui que o spread se fechou, né? E ele começou a abrir novamente. Praticamente fechou aqui, abriu um pouco mais. Nesse momento aqui ele está um pouquinho aberto. E a gente percebe aqui, nessa divisão de um ativo em relação ao outro, nesse de indexação, que isso daqui ele está começando o quê? Está começando a diminuir. Então, eu não estou vendo nesse momento aqui uma sinalização aqui de compra. O que a gente vai ter que observar para verificar se a gente vai comprar aquele par do long e short ou não? Bom, primeiro passo. Para quem tiver acesso, claro, a essa sobreposição de ativos, verificar se existe um spread aqui para ser fechado. Porque se vocês observarem aqui, esse spread, ora ele abre e ora ele fecha. Então a gente vai trabalhar, né, com o objetivo de fechamento aqui do spread. Muitas vezes aí ele demora às vezes um bom tempo para ser fechado, né? Por exemplo, nessa situação aqui. Isso daqui começou aqui em meados de junho e ele foi fechado praticamente só um mês e meio depois, né? Praticamente. Então, às vezes demora um pouquinho, mas ele acaba fechando. Aqui ele fechou totalmente e nesse momento ele está aberto. Então, tem possibilidade de fechamento do spread. Então, legal. Então, aqui eu já enxergo que tem essa possibilidade. Agora, o time de entrada, isso daqui eu vou olhar como se fosse o quê? Como se fosse um gráfico de preço, como se fosse um ativo qualquer que eu vou planejar aqui uma entrada, né, de compra, né, porque eu estou comprando o meu par long em short. Então, aqui se eu peguei aqui vale 3 dividido por vale 5, então eu estou comprando, o primeiro é o long, eu estou comprando vale 3 e dividindo por vale 5. E olhando aqui, essa configuração aqui, nesse momento aqui eu não estou vendo time ainda para entrada nesse par. Seria o quê? Como se a gente tivesse aqui, como se isso daqui fosse um gráfico, né? Isso daqui está o quê? Em tendência de alta, fazendo zigue-zagues ascendentes, porém nesse momento aqui, esse zigue-zague aqui, ele... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Aqui embaixo, espera um pouquinho só. Deixa eu ver se eu consigo mexer nessa divisão aqui. Aí ficou melhor. Aí aqui a gente consegue visualizar melhor. O que eu estou enxergando aqui? Ok, isso daqui estava em tendência de alta, né, até esse ponto aqui especificamente, e agora isso daqui começou a fechar, no caso, tendência de baixa. Então, se isso daqui está diminuindo, eu esperaria um sinal de fundo para o quê? Para fazer essa compra. Deixa eu ver aqui uma coisa, eu acho que aqui ele acabou encobrindo uma parte aqui do meu gráfico principal, está aqui. Agora ele está aparecendo aqui nessa parte. Bom, vamos antes da gente voltar aqui na parte específica das estratégias, que eu sei que isso daqui é uma parte um pouco mais complexa, vamos falar um pouquinho de correlação, como é que a gente calcula a correlação de ativos. A gente vai abrir aqui uma tabela em Excel, né? É interessante que se tenha aqui um histórico longo aqui de cotação de preços, né, para a gente ter um valor aí mais preciso da correlação em relação àquele par que a gente escolheu, se é um par que ele vai andar junto ou se é um par que ele vai andar muito diferente, né, um ativo em relação ao outro. Eu diria que, digamos assim, de 80% para cima, né, já está legal aquele par que a gente está trabalhando, né, porque o grau de previsibilidade dele vai ser alto. Ou, o contrário, ele vai ter um baixo grau de imprevisibilidade. O que isso quer dizer? O dia que o ativo A
subiu, o ativo B também muito provavelmente vai subir. O dia que o ativo A caiu, o ativo B muito provavelmente aí vai cair também, ou seja, os dois estão andando aí no mesmo sentido. Como é que a gente vai fazer esse cálculo da correlação? Teria que montar aqui um histórico de ativos aqui com as diferentes datas, né? Na minha plataforma, no Broadcast, eu já tenho aqui, felizmente, aqui essa funcionalidade, né? Onde ele me mostra aqui, além do gráfico, o histórico aqui dia a dia dos preços. Então fica fácil eu pegar esse histórico aqui e exportar lá para o Excel. Na plataforma de vocês, infelizmente, eu acredito que isso daqui não tenha. Então, qual que é a forma de vocês pegarem esses dados para que vocês possam calcular aí essa correlação? A forma seria entrar no site da Bovespa, bmfbovespa.com.br, né? E lá tem diversos relatórios que eles passam, né? E tem também histórico das cotações. Não me lembro agora exatamente em que página do site está esse relatório, que vocês podem baixar esses dados, né? Mas com certeza no site da BMF vocês vão encontrar esse histórico daqueles ativos que vocês queiram estudar. E qualquer dificuldade maior também, né? Se for muito tiver difícil também buscar aquilo lá, vocês podem me perguntar lá no fórum, né? Olha, Evandro, eu estou pensando aí em montar um long short aí com ativo tal com ativo tal. Você pode dar uma olhada para mim aí como é que é a correlação dos dois, né? Isso daqui é uma coisa relativamente rápida da gente fazer, né? Uma vez que eu já tenho acesso direto aqui pela minha plataforma gráfica desses valores, e eu já passo para vocês ali do próprio fórum. Mas então, vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, de Petro 3 e Petro 4. Então eu tenho as cotações aqui desde o dia 19, né, eu não peguei o de hoje, né, que eu montei isso daqui ontem à noite, Petro 3. Esse histórico aqui eu peguei, ele me trouxe até, vamos ver aqui, até o dia... Opa, fugiu. Até o dia 4 de junho de 2013. E aqui eu tenho a cotação de Petrobras, Petro 4, né? Também na mesma data. Então tem essas duas colunas, a data aqui, Petro 3 e Petro 4. Aí eu tenho aqui, eu vou colocar a variação percentual da Petro 3 em cada dia e a variação percentual de Petro 4 em cada dia. Depois a gente vai fazer um ao vivo aqui com vocês, tá, pessoal? Esses daqui já estão prontos, né? Mas vamos pegar depois um par aí que vocês escolham, né? Depois que eu passar o que vocês precisam olhar para determinar o par, e vamos calcular para ver se aquele par é interessante para a gente montar algum tipo de operação ou não. Bom, fórmula, o que eu vou fazer? Se eu quero saber a variação percentual de um dia para o outro, eu vou pegar, por exemplo, daqui da Petro 3. Vou pegar a cotação do dia anterior e vou dividir pelo último dia. E descontar 1, né, para ter aí a variação percentual de um dia para o outro. Depois eu vou dar um duplo clique aqui nessa setinha em cruz do lado direito, ele vai me preencher todas as colunas. Faço a mesma coisa aqui com a coluna da Petro 4. Aí eu tenho aqui uma fórmula no Excel. Vou até escrever aqui no chat de vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. Cadê aqui? Cadê a telinha do chat? Sumiu. Que legal aqui. Ah, tá aqui. Então vamos lá. A fórmula igual correl, se tiver em português, claro, né? Aí ele vai aparecer para vocês como matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2. Essa aqui é a fórmula do Excel para calcular a correlação. Então, o que é matriz 1 e o que é matriz 2? Matriz 1 vai ser essa coluna aqui da Petro 3, né? Desde os 2,56 até o último valor lá embaixo. E matriz 2 vai ser também aqui da coluna da Petro 4, desde esse primeiro valor até o último lá de baixo. Então, o que a gente percebe?
Petro 3 em relação a Petro 4, como já era bastante previsível, né, tem uma correlação aí bastante alta mesmo, quer dizer, as duas andam muito juntas, uma correlação de quase 100%, 97,5%. Aí eu fiz o mesmo exercício também para Vale 3 e Vale 5, uma correlação aqui de 96%, que é uma correlação bastante alta. Aliás, pessoal, como regra geral, desde que não exista briga de controladores, caso específico da Uzi Minas, nem coloquei a Uzi Minas aqui, depois, por caso, a gente pode calcular a Uzi Minas também, né? Se não existir briga de controladores, o que é o normal no comportamento aí dessas ações ON e PN? As ações ON, elas andam sempre um pouco mais devagar em relação às ações PN. Por que isso acontece? As ações ON andam um pouco mais devagar em relação às PN. Porque as ações ON, na sua maioria, costumam ficar nas mãos dos controladores da empresa. E esses controladores da empresa, eles não ficam especulando no mercado, né? Eles são mais conservadores, né? Então, normalmente eles permanecem com as ações aí por mais tempo. Se é um momento de queda, essa venda ela ocorre em quantidade menor, né? Se é um momento de compra também vai aos poucos. Então, são ações que se movimentam mais devagar. Já as ações PMs, que elas são mais líquidas, porque ela atrai também uma quantidade maior de especuladores, né? Elas costumam se movimentar mais forte. Elas têm, as PMs, têm preferência aí no recebimento dos dividendos, às vezes recebem dividendos até maiores do que as ONs, né? Então elas têm aí um movimento mais forte. O que é comum acontecer? No mercado de alta, normalmente aí as PMs costumam subir mais forte do que as ONs. No mercado de baixa, as ações ON costumam cair menos do que as ações PN. Então, um long short natural, né, sem a gente fazer grandes estudos, o que é sempre o normal da operação? É você comprar a ação ON e vender a ação PN. Isso daí seria o quê? Seria a forma natural aí de você operar aí o long short. Por quê? Porque a expectativa, né, que a gente vai ter um movimento mais forte na PN e um movimento mais devagar ali, no caso, se eu comprei, por exemplo, desculpe, esquecendo a direção do mercado. A ON, ela sempre está, teoricamente, sempre um pouco mais atrás em relação à PN, o movimento mais forte. Quem faz primeiro é a PN, depois a ON vai atrás para buscar. Então, normalmente, quem está fechando o spread, ele parte da ON. A ON ficou para trás, então, se a ON ficou para trás, é a ponta natural que eu vou comprar, né, buscando aí o fechamento do spread, porque normalmente ela anda aí mais devagar em relação à ponta PN. Bom, cuidados aí. Quando eu for montar um long short, o que eu preciso ter em mente? Se eu vou trabalhar aí, esquecendo a direção do mercado, não estou preocupado se o mercado vai subir ou vai cair, então é interessante que o quê? Que as empresas ali elas sejam o mais semelhante possível. Então, por exemplo, condição melhor, pegar a mesma empresa. Se eu tenho classes diferentes da empresa, ON, PN, legal, vou trabalhar ali com a mesma ação, né? Uma ponta na ação ON e outra ponta na ação PN. Posso fazer também de forma setorialmente. Então, por exemplo, petróleo. Eu posso montar um long short, uma ponta aí com Petrobras, qual que é uma outra empresa de petróleo? Me veio à cabeça agora HRT Petróleo. Nem vou falar da antiga OGX, que essa daí realmente aí está em recuperação judicial, melhor a gente esquecê-la aí por hora. Mas me veio à cabeça a empresa de petróleo, a HRT Petróleo. De repente pode sair aí um long short aí com as duas. Ou aí já fugindo um pouquinho mais, né? Não sendo necessariamente aí do mesmo setor, porém uma interdependente da outra. Poderia pegar, por exemplo, a Petrobras junto com a Braskem, que ela depende do preço do petróleo. Não é exatamente o mesmo setor, mas uma depende da outra.
Então a Petrobras aí ela produz petróleo, né? Se esse petróleo estiver mais caro ou mais barato, vai também impactar aí a Braskem, por exemplo. Depois, setor de mineração, Vale, tem ON e PN. O ideal aí é trabalhar com esse par aqui, com a ON e com a PN, estudar bem o spread das duas, qual que é o spread médio, né? Se perceber que esse spread aumentou, né? É a hora aí de montar o long and short. Ou, eventualmente, pegar aí do mesmo setor. Tem mais alguma mineradora? Antigamente tinha a MMX, mas também do Grupo X também já foi para o mesmo caminho. De cabeça agora, na nossa bolsa, acho que só ficou a Vale mesmo. Tá, Vale é mineradora, mas de repente eu posso combinar a Vale com o quê? Com uma siderúrgica, com CSN, com Gerdau, com Usiminas, porque também elas são o quê? São interdependentes, né? As siderúrgicas, elas compram minério de ferro da mineradora para quê? Para produzir suas ligas metálicas, né? Então uma interdepende da outra. Então dá para a gente trabalhar aí também aí com setores aí que tem aí mais ou menos uma dependência de uma em relação à outra. Que mais também? Eu tenho o setor de celulose aí eu tenho, por exemplo, a Suzano só tem uma classe de empresas, que é a SUSB5, não tem mais nenhuma. Então, se eu for pegar a Suzano, eu vou ter que combinar com alguma do mesmo setor, por exemplo, Fibra, Klabin, não lembro se tem mais alguma aí que a gente poderia combinar também, né, mas seria do setor de celulose. Já a Klabin especificamente, né, tem a Klabin 11, mas a A4 ela ainda não foi, ela ainda continua sendo negociada. Tem uma liquidez hoje um pouco menor, porque ela não faz mais parte do índice Bovespa, mas ainda tem uma liquidez aí razoável. De repente aí eu posso combinar a Klabin 11, se não me engano, que é a Unit, com a Klabin 4 também do mesmo setor, que é sempre a condição ideal. Agora, o que eu não posso fazer? Eu posso montar um long and short de Petrobras com o Banco Itaú, sei lá? Poder montar, pode, né? Só que, muito provavelmente, a correlação entre as duas aí vai ser baixíssima, né? Ou seja, vocês estão colocando aí um grau de risco muito grande na operação, né? Um grau de certeza, e aumentando também a chance de insucesso da operação. Então, não é recomendável fazer. Então, preferencialmente fazer com empresas do mesmo setor. Se não conseguir essas empresas do mesmo setor, pelo menos aí, com a mesma empresa, se não conseguir com a mesma empresa, empresas do mesmo setor. E opção 3 ali, setores aí interdependentes. E aí eu fiz alguns exercícios aqui que me surpreenderam, imaginava que teria uma correlação melhor, né? E, no entanto, essa correlação acabou ficando baixa. Eu fiz um exercício aqui com algumas empresas, por exemplo, eu combinei aqui Cyrela com Gafisa. São duas empresas da área de construção civil, né? Me deu uma correlação aqui de 50%, que é uma correlação não tão boa aí para a gente trabalhar. Esperava aí que tivesse uma correlação melhor, mais forte, e são do mesmo setor. Aqui, Cyrela com Exetec, 54%, um pouco melhor, mas ainda assim baixa. Exetec com Gafisa, horrível aqui, 39,6%. Aqui, Suzano, né, falei da Suzano com Klabin, também uma correlação horrível. Mas aqui também eu estou pegando o quê? Estou pegando um histórico, vamos ver desde quando desse da Suzano, por exemplo, que deu janeiro de 2014. O histórico não está tão longo porque a Klabin 11 também, antigamente a gente tinha, se não me engano, Klabin 13 e Klabin 4, né, e saiu uma das duas que foi substituída pela 11. Então, a 11 ali ela tem um histórico aí um pouquinho menor. Está dando um pouquinho de variação de energia, pessoal. Espero que não falte luz aqui. Vamos lá. Então, a gente não tem uma base de comparação aqui tão grande. Vamos pegar aqui o gráfico das duas aqui. SUSB5. Está aqui a Suzano. E eu vou dividir pela Klabin.
estudos, ativo adicional, vou colocar aqui KLBN11. Deixa eu apagar essas médias, isso tudo aqui, só para a gente ficar com o gráfico aqui mais limpo. Deixar apenas o ativo adicional que eu coloquei. Vou apagar também essas linhas de suporte e resistência para ficar mais leve aqui o gráfico. Vamos deixar também tudo na condição de gráfico de linhas. Só que agora tudo azul aí fica difícil, né? Vamos trocar a cor de um deles aqui. Esse adicional aqui, vou colocar de uma outra cor, vamos pôr aqui vermelho, para diferenciar um do outro. Aqui eu tenho o gráfico da Klabin 11. Deixa eu... Ficou muito aqui para a direita, espera um pouquinho só. Nossa, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, ele está... Deve ser algum bug aqui desse gráfico aqui. Uma coisa aqui. Que ele tá simplesmente ficou aqui do lado direito. Vamos chamar um outro e voltar para ele outra vez aqui. Ah, tá certo. Com certeza algum bug de tela que ocorreu. Julho, agosto. Realmente, apesar de serem empresas aqui do mesmo setor, mas dá para vocês perceberem aqui que elas não andam necessariamente juntas. E até, isso daqui que é aquilo que eu comentei com vocês, é o que a gente deve evitar, né, quando for operar aí com parça. Se vocês observarem aqui, por exemplo, como elas têm um nível de correlação, vamos ver aqui, quanto que deu a correlação das duas? 35%, uma correlação ruim. Então pode acontecer exatamente essa situação que aconteceu aqui, num dia específico aqui, enquanto a Klabin aqui iniciou tendência de alta, a Suzano começou aqui um movimento mais forte de queda. Imagina que vocês montaram uma operação de long e short exatamente nesse momento, comprando Suzano, né, e vendendo Klabin. Quer dizer, aconteceu exatamente o oposto do que vocês queriam, né? Não sei o que aconteceu com o mercado nesses dias, né? Mas a ponta que vocês compraram começou a despencar e a ponta que vocês venderam começou a subir. Então, por que é importante vocês terem aí os ativos aí bem correlacionados? Para evitar esses movimentos opostos, né? Que se acontecer isso daí no long short de vocês, realmente vai ser um desastre aí para a operação, um belo caminho aí para levar o stop. Tudo que a gente não pode apostar é em movimento direcional, né? Eu jamais posso comprar aí a ponta long e short, apostando aí que aquilo vai subir, e comprar a ponta short apostando que vai cair. Eu tenho que fazer essa montagem de operação apostando no fechamento do spread, esquecendo aí se vai subir ou se vai cair. Quando subir, que as duas subam, porém com intensidade diferente, se vai cair, que as duas caiam, porém com intensidade diferente. Então aqui, por exemplo, por essa configuração aqui de sobreposição, a correlação já me disse aqui que não é um bom par para a gente operar. Mas no primeiro momento parecia ser. Por quê? Suzano e Klabin pertencem aí ao mesmo setor. E, no entanto, aqui, visualmente aqui, a gente percebe que em vários momentos aqui ela trabalha aí com movimentos aqui opostos. Enquanto uma sobe, a outra cai, aqui também, aqui. Movimento aqui de alta e aqui o movimento de baixa.
quando uma começou a cair, a outra começou a subir. Isso não é fechamento de spread, né, pessoal? Isso daqui o quê? Está aparecendo aqui médias distintas de ativos que não tem nada a ver um com o outro, né? Uma hora um cruza para cima, outro cruza para baixo. Na hora que cruzou, se eu fosse trabalhar com ativo, ok. Aqui é a hora de comprar o azul, né? Aqui é a hora de comprar o vermelho, mas não é isso que a gente vê no long and short. A gente tem que trabalhar com fechamento de spread. Então, Suzano, papel aqui não me pareceu uma empresa interessante aí para a gente montar um long and short. Eu não fiz aqui, mas me chamou a atenção porque a gente teve recentemente uma briga de controladores das duas usiminas. Vamos ver como é que tá, como é que é a correlação das duas depois, como é que ficou a correlação delas depois dessa briga de controladores, pessoal? Então aqui tem o gráfico aqui da Usiminas 3. Vamos ver primeiro no gráfico, no visual, e depois a gente pode até calcular essa correlação rapidamente. Eu quero ver se eu mostro alguma estratégia de montagem long and short para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui primeiro. Espera aí. Usiminas 3, né? Vamos dividir pela Usiminas 5. Estudos, ativo adicional, Usim 5. Tá, já coloquei, também vou eliminar aqui todas esses estudos que eu tenho em cima, nessas médias, etc. Excluir, excluir. Ok. Também vamos trocar de cores. Gráfico de linhas. Aqui vou passar para vermelho também para poder diferenciar uma da outra. E deixa eu... Vamos diminuir aqui o zoom, espera aí. Ó, o que a gente consegue perceber aqui com relação a Usiminas? Ver se dá para mexer nesse zoom, eu já estou com o zoom mínimo aqui. No gráfico diário que estou dando aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Mais, menos. Já estou aparentemente com o máximo de zoom que eu consigo atribuir. Bom, mas de modo geral, a Usiminas, Usiminas 3 e Usiminas 5, já foi aí um excelente para a gente trabalhar como long and short. Aqui eu consigo mostrar para vocês aquilo que eu comentei assim em teoria, com relação ao movimento das ONs em relação aos PNs. O que eu falei? Numa condição natural, a ON ela anda mais devagar em relação à PN. Então, ou seja, para subir ela vai mais devagarzinho, enquanto a PN vai mais rápido. E para queda também, o contrário, quando é para cair a PN mais rápido em relação aqui à ON. Mas elas, por um bom momento aqui, elas trabalharam, digamos, relativamente juntas, né? Quando uma estava subindo, a outra também, em menor intensidade, que é ótimo aí para operação aí do long and short, né? Aqui, por exemplo, esse spread aqui gigantesco, né? Olha que maravilha aqui quem conseguiu detectar, não nesse exato momento, porque é que nem análise gráfica, né? Ninguém consegue adivinhar topo. Mas a partir do instante que isso daqui começou a voltar, né, já deu a pinta que esse spread aqui começou a se fechar. Então poderia ser um ponto interessante de entrada do long and short, por exemplo, por aqui. Comprar a Usiminas 3 e vender a Usiminas 5. E aí foi questão aí, vamos supor, se eu montei por aqui, em torno de março de 2010,
aqui em março não, desculpe, em maio de 2010, em setembro de 2011 aqui, isso daqui acabou se fechando. Visualmente aqui isso teria dado uma operação muito lucrativa, mas a gente teria que ficar posicionado com esse long short aí provavelmente por alguns meses. Mas realmente esse spread se fechou. E aqui novamente ele começou a se abrir, né? Aqui abriu muito novamente, depois se fechou. E aqui, com certeza aí, foi aquela famosa briga de controladores, né? Que começou a distorcer muito a ação ON em relação a PN. E aí ficou essa bagunça aqui, essa imprevisibilidade que a gente tem, inclusive, no momento atual. Então, realmente, está complicado você montar um long short com os mínimos, porque começou a fazer aqueles famosos movimentos aí opostos, né? Uma aí subindo forte, subindo forte, foi o caso da Uzi Minas 3, né? Eu me lembro que teve algumas notícias que a gente teve aí no início do ano, né? Daquela briga de controladores, envolveu a CSN, vai vender ali, vai vender por quanto? Opa, tem o direito de tag along, então eu vou receber uma parte por isso, então se especulou que a ON ia ter uma valorização grande, depois foi desmentido, aí ela despencou, foi todo esse movimento forte que a gente percebeu com a Uzi Minas aí, ON, né, com direito de tag along, que foi a briga dos controladores, enquanto a PN com o movimento até parecer uma outra empresa. Então, quando tem briga de controladores, esquece. Não dá para fazer aí a operação de long short. Dá para fazer quando os controladores estão tranquilos ali, né? Não existe nenhuma disputa aí por controle da empresa, aí a gente consegue trabalhar bem. Mas aqui reflete exatamente aquela situação aí oposta para como é que se diz? Para a gente montar um long short. Aqui, se eu for pegar o período desde lá de trás, de 2008, talvez até em média dê uma boa correlação, porque esse período aqui ele é menor, não vai afetar muito a média. Mas com certeza, se eu for pegar de janeiro de 2015 para cá esse período, com certeza aqui vai dar uma correlação baixíssima, apesar de ser a mesma empresa, por conta aqui dessa discrepância que vocês estão vendo. Então, eu gostaria que vocês me dessem uma sugestão agora, pessoal, de par, de ativos para a gente trabalhar, né? Vamos ver se dá uma boa correlação e ver se a gente consegue estruturar aí uma hipotética operação aí de long e short. Então, vou pegar uma sugestão de vocês aí, que par que a gente poderia tentar examinar, lembrando que, preferencialmente, a mesma empresa, ou a NPN, ou empresas do mesmo setor, né? Vamos ver da área de banco, quem sabe a gente não pegou nenhum banco, né? Bradesco com Itaú, sei lá, vamos ver uma sugestão de vocês aí, pessoal. Rapid 4 e Marco Polo, legal aqui. Empresas aí bem radicais, vamos ver o que sai aí dessas duas aí. Então vamos lá. Rapid 4. Vamos eliminar aqui essas médias aqui todas. Vamos jogar aqui, indexar ela com a Marco Polo. Como 4. Gráfico de linha. Diferenciar aqui as cores, né? Para a gente conseguir identificar bem quem é quem. Espera aí. Deixa eu mudar de ativo e voltar para cá, que ele já deu aquele mesmo problema aqui dessa área do lado direito vazia. Então, deixa eu voltar para cá. Pronto, tá aqui as duas. Bom, no visual aqui, tirando aqui alguns... Deixa eu ver uma coisa aqui. Tirando alguns momentos aqui, né, discrepantes aqui, que elas andaram em movimentos opostos, né, mas se a gente pegar aqui esses últimos movimentos aqui, elas estão o quê? Estão andando até mais ou menos aqui na mesma direção.
Já gerou oportunidade de long and short, só para a gente ver aqui nessa sobreposição, né? Mas esse spread aqui ele foi fechado. E nesse momento aqui o spread começa a abrir de novo. Agora o problema vai abrir até aonde? A gente tem que trabalhar no long and short com fechamento de spread e não abertura de spread, né? Quer dizer, se eu for montar o long and short nesse momento aqui, o que vai acontecer aqui? O spread nesse momento aqui ele está pequenininho, né? Pode gerar uma condição como essa de novo, né? Ou seja, eu vou ter, se eu não fizer nada aqui, eu vou ter uma perda bastante grande na montagem de long and short nesse momento, né? Porque ele já está aqui ele abriu um pouquinho, aqui ele já está quase fechado. Então a gente precisaria, para montar o long and short, preferencialmente numa situação de spread aberto. Mas primeiro passo, vamos medir aqui a correlação das duas para verificar se é um bom par para a gente trabalhar ou não. Então aqui está o meu banco de dados, copiar valores, vou lá para o Excel, isso daqui não é muito demorado, pessoal, a gente já faz isso rapidamente aqui. Deixa eu colocar aqui, Ctrl V, essa daqui vai ser a coluna do Rapid 4, esquecer um pouco a formatação para a gente não perder muito tempo, excluir, tá. Aí eu vou ter aqui o percentual das duas, nessas duas colunas aqui, percentual de Rapid 4 e percentual de Como 4. Formatar células, número 2 casas decimais, ok. Alinhamento aqui, centralizar, centro. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui essa formulinha que está aqui. Opa, fiz besteira. Que aqui já está a divisão de um pelo outro. Aqui que eu falei para vocês. 2 cliques, preencheu tudo. 2 cliques, preencheu tudo. Correlação, 45%. Mas vamos ver se ele pegou o banco de dados de tudo aqui. Ou se ficou alguma coisa para trás. Pegou de... Não pegou de tudo não, peraí, ficou coisa para trás. Aqui. Cadê o outro par aqui? Nossa. Tá aqui. Então, estou com o histórico até 4 de junho de 2013. 46%. Uma correlação baixa, pessoal. Então, não seria também um par indicado para long and shorts. Talvez porque a gente observou aqui em alguns momentos, situações de movimentos aqui opostos, né, que é tudo que a gente não deseja. Mas, de qualquer forma, vamos indexar também, já que foi o par escolhido aí, vamos fazer também a indexação desse arquivo, vamos ver como é que vai ficar o gráficozinho de baixo, que seria o gráfico que a gente trabalharia com a parte de ratio. Estudos. Aqui eu tenho um comando aqui, spread. Não gostei muito dessa função nova no broadcast, porque antigamente eu conseguia indexar no meu próprio gráfico de preço. Hoje ele joga isso aqui como um indicador, mas não tem problema. Não vai inviabilizar. Então, aqui está um dividido pelo outro, mas eu gosto na forma de ratio, não de porcentagem. Então, vamos colocar aqui. Proporção. Bom, então vamos supor que eu vou montar esse long and short aqui, né? Eu estou acreditando aqui que eu vou
que isso daqui vai me gerar aqui uma condição boa aí para a montagem dessa operação, né? No caso, então eu vou comprar, se é Rapid 4 com Pomo 4, eu vou comprar Rapid 4 e vender a Pomo 4. Então isso daqui é o que está acontecendo em uma dividida pela outra, ou seja, Rapid 4 dividido por Pomo 4, se isso daqui fosse um ativo, vou aumentar aqui um pouco o zoom. Aí vamos entrar um pouquinho aqui em análise gráfica. Tá. Se isso daqui fosse um ativo, o que a gente estaria enxergando para esse ativo aqui? Que é um ativo que está em tendência de alta. Por quê? Topos e fundos ascendentes. Então, uma condição boa para entrar nessa operação, ou seja, seria o quê? Se eu for comprar aqui, na expectativa que isso daqui vai continuar se movimentando nesse sentido, né? Ou seja, aqui ele está mostrando que o quê? Que ele está começando a trabalhar com um novo nível de spread. Então, um ponto natural para compra seria, por exemplo, no rompimento aqui desse 1,5598, ou seja, 1,56. Então, hipoteticamente, eu poderia comprar aqui, quando esse ratio aqui chegar em 1,56, na expectativa de que ele bata 1,66, que seria aqui esse último ponto aqui, e meu stop loss, se não der certo aqui abaixo, de 1,45. Seria uma condição natural aí para compra aqui desse long short. Eu vou operar aqui como se fosse um ativo. Porém, na prática, eu não faria essa operação, por quê? Porque eu não posso olhar isso daqui simplesmente como se fosse um ativo. Eu estou vendo aqui na tabela de correlação que ele tem o quê? Ele tem uma baixa correlação. O que significa baixa correlação? Depois que eu entrei na operação, nada impede que possa acontecer isso daqui, movimentos opostos, né? E vai que aconteça ainda pela lei de Murphy, né? A ponta que eu comprei, ela começar a... Exatamente aqui. Eu comprei, por exemplo, Suzano e vendi Marco Polo. O que aconteceu depois que eu comprei Suzano e vendi Marco Polo? Expectativa, se elas tivessem uma correlação alta, quando uma cai, a outra cai, com menor ou maior intensidade, quando uma sobe, a outra sobe com menor ou maior intensidade. Aconteceu exatamente movimentos opostos. A Rapid 4, que foi minha ponta longa, começou a cair e a Marco Polo começou a subir. Isso rapidamente, o quê? Ele vai potencializar o prejuízo, né? E vai me gerar uma condição aí, que eu tendo um stop pré-definido, vai me gerar uma condição aqui de quê? De stop. E é o que eu não quero aí para minha operação. Vamos observar aqui, esquecendo essa operação aqui que ela está desfavorável, vamos entender aqui essa parte de baixo, que seria o arquivo indexado, com a parte de cima. Vamos pegar aqui. Aqui. Tem esse ponto aqui, quando ele, digamos assim, ele caiu um pouquinho, começou a subir, isso daqui eu enxerguei aqui o início de tendência de alta. Foi o que a gente percebeu aqui, uma condição favorável aqui, que o spread ele estava um pouquinho mais aberto, né? Ou seja, hipoteticamente, quando eu montei o long e short, ou seja, isso daqui começou a subir, e eu estou visualizando nos arquivos aqui, nos ativos opostos aqui, os ativos, no par de ativos, um spread relativamente grande, então estou trabalhando, né? Chegou aqui, subiu, e aqui, puf, deu essa despencada. Não é que deu essa despencada, é que ele chegou no objetivo de fechamento do spread. Se vocês observarem aqui nesse ponto aqui, o spread se fechou. Se o spread se fechou, não tem mais o que isso daqui continuar dando lucro. O lucro disso daqui ele foi embora, por quê? Porque o spread já fechou. Então, justamente isso aqui foi para baixo. Agora, o que começa tenta começar a fazer novamente? Aqui existe uma tentativa desse spread começar a se abrir. Deixa eu ir um pouco para o lado direito.
Se isso daqui der continuidade para frente, né, digamos, se eu for montar esse long and short passando por cima da correlação, a minha expectativa seria a seguinte. Isso daqui, fazer isso e isso daqui. Não, desculpe, falei besteira, né, pessoal? Porque se isso daqui eu estou na expectativa de se fechar, isso daqui já tá quase fechado. O que teria que acontecer no caso, porque ele já está fechado, teria que estar numa condição de aberto para fechado. Então isso daqui teria que vir. É que a hora que vai fechar, eu já vou ter que desfazer a posição. Então realmente não tem muito o que isso daqui andar, porque esse spread nesse momento aqui ele está bastante fechado. Eu não vou trabalhar aqui com abertura de spread, a menos que eu faça exatamente a operação contrária. No caso, vender o long short. Digamos que eu estou imaginando que esse spread aqui, a partir desse momento, que vai acontecer isso daqui. Vai voltar a defasar de novo. Aqui seria... Deixa eu até colocar da mesma cor. Aqui seria o movimento para vermelho. O que a gente tem aqui? Vermelho pomo 4. Ótimo. Então vamos colocar aqui essa reta aqui em vermelho. Não é a forma que a gente faz, que a gente monta o long and short, tá, pessoal? A gente monta para fechar o spread, não para abrir. Mas, digamos, uma forma invertida de trabalhar com long and short, você está apostando que fala, bom, se fechou, agora está na hora deles se separarem de novo. Então, eu estou apostando que vai acontecer o quê? Que vai acontecer isso daqui. Só que nesse caso, eu vou estar o quê? Eu vou estar vendendo meu long and short. Ou seja, eu vou estar... long vai ser pomo e short vai ser a Rapid 4. Eu teria que abrir esse arquivo de novo, chamar a pomo 4 e depois dividir pela Marco Polo. Mas aproveitando o mesmo ativo, a expectativa seria essa. Então, eu estou com o spread praticamente fechado e aí eu montaria a minha estratégia nesse sentido, na expectativa de abertura. Só que a gente vai trabalhar sempre no sentido de fechamento. Por quê? Porque também para a gente saber a hora que a gente vai ter que fechar o long and short. A hora que encostou um no outro, que acabou o spread, é a hora da gente encerrar a nossa posição. Agora, o que pode acontecer como esses ativos têm uma correlação baixa, de 46%, né, que foi o que a gente verificou. Pode acontecer isso daqui. Por que não pode acontecer essa inversão de movimento novamente? Pode, perfeitamente. De repente, aqui isso daqui está se juntando para agora começar a trabalhar de forma invertida. A Rapid 4 começar a ter ganhos ou perdas menores do que a Marco Polo, e a Marco Polo começar aí a ter ganhos menores ou perdas maiores em relação ao Rapid 4. Então, elas podem inverter. Então, eu não montaria o long and short por conta, pura e simplesmente, dessa correlação aí baixa de 46%. Então, a ideia é sempre procurar o quê? Procurar aí trabalhar com spreads aí mais curtos. Vamos voltar rapidamente, a gente já está em cima da hora. Na Vale 3 e Vale 5. Aqui realmente eu concordo com o Insider Floripa que ele falou. A dúvida é, para qual lado vai abrir? Pois é, então não vale a pena apostar nesse sentido. Abrir é que nem bandas de Bollinger, pode abrir para qualquer lado. Agora, depois que já está aberto, a gente sabe que vai fechar. Então, apostar na convergência, ou seja, nessa situação está aberto, eu já sei que isso daqui vai acabar convergindo em algum momento, né, para fechar. Não posso te dizer exatamente em quanto tempo isso vai acontecer, mas vai convergir? Vai. É muito mais fácil você esperar abrir, para aí você monta o long and short, e a hora que convergir você fecha, do que o contrário, justamente por isso que o que você comentou. Você não sabe para que lado isso daqui vai abrir.
Então a gente tem que pegar o spread já aberto e trabalhar com o fechamento. Deixa eu pegar aqui novamente a situação da Vale. Vale 3, que elas têm, as duas têm uma boa correlação, né? Vale 3 e Vale 5. Bom, a gente percebe o quê? A gente percebe que nesse momento tem algum ganho razoável em relação às duas. Não é muita coisa, mas hoje existe aqui um pequeno spread aqui a ser fechado, né, em relação às duas. Agora, o problema também é isso daqui. Por exemplo, está aberto aqui. Dei uma olhada aqui do lado esquerdo, a Vale, por exemplo, ela abriu. Quanto tempo ela ficou aberta, uma em relação à outra, até elas se encostarem ou quase se encostarem de fato? Aqui a gente está o quê? Maio de 2015. Julho de 2015 elas praticamente se encostaram. E agora, praticamente final de julho, encostaram aí de fato. Então, maio, junho, julho, bom, 2 meses aí não é tanto tempo assim para a gente ficar posicionado numa operação, é um tempo até bastante razoável. Aqui, novamente, aqui, a Vale 3 em relação à Vale 5 tem um pequeno spread, não um spread assim que chame muito a atenção, mas de repente pode ser interessante aqui uma montagem de uma posição nesse sentido. Mas aqui embaixo, né, depois aqui, se isso daqui eu enxergasse aqui, eventualmente, um novo nível aqui de configuração do spread, nesse momento isso daqui está indo para baixo, né? Então, ou seja, indo para baixo, ele pode me dizer o quê? Que esse spread talvez esteja sendo estabilizado, né, ou começando a trabalhar no novo patamar. Então, eu não consigo enxergar uma configuração de compra por conta da indexação dos dois pares. Embora eu estou enxergando aqui esse par aqui já aberto, e eu sei que em algum momento ele vai se fechar novamente, mas eu não estou conseguindo enxergar aqui uma configuração de estabilidade. Voltando aqui um pouquinho no histórico aqui da Vale. Só para ficar mais claro, que eu sei que essa parte aqui é um pouquinho mais chata, mas é importante ela ser compreendida. Espera aí que agora eu achatei muito aqui a parte superior. Vamos ver se ele volta. Agora, literalmente, assim. E deixa eu pegar aqui embaixo, já ajustou também. Tá. Vamos ver a situação da Vale. Aqui com o spread bastante aberto, né? Aqui praticamente se fechou. Aqui ela bastante aqui juntas. Não dá para a gente chegar aqui numa condição aqui mais conclusiva para montar esse spread da Vale. Ou seja, eu esperaria ela abrir um pouquinho mais para a gente começar a sentir que isso daqui está tendendo a começar a fechar, né? O ideal, não sei se isso vai acontecer futuramente, né, mas a gente já teve boas oportunidades, voltando aqui no gráfico de cima. A gente já teve boas oportunidades aqui de fechamento de spread, né, uma distância bem mais razoável. Aqui praticamente a gente está brigando aí por uma condição aí ínfima de uma em relação à outra, né? Quer dizer, os ganhos aqui seriam muito pequenos aí, de repente aí isso aí podendo se estender aí por muito tempo. O ideal seria esperar aqui uma abertura de spread maior. Mas o conceito do long and short, pessoal, mais ou menos é basicamente isso, né? O que a gente tem que pegar em mãos? Tem que ter empresas ou ativos de empresas que andem mais ou menos na mesma direção para deixar a operação literalmente aí não direcional, né? Deixar a operação aqui sem sentido, independentemente
do dia que o mercado vai subir, do dia que o mercado vai sair, né, como a gente tem aqui, né, aqui. Vale 3 vale 3 em azul, vale 5 em vermelho. O dia que o mercado, que uma subiu, a outra subiu também, o dia que uma caiu, a outra caiu também, né? Não ter movimentações opostas. E aí, o que é interessante para vocês fazerem, pessoal? Estudar, em média, digamos que eu tivesse aqui, trabalhando aqui com um pouco mais para trás, aqui o ano passado, vai. Qual que é o spread médio de uma em relação a outra? É de quantos por cento de diferença? Digamos, isso aí vocês podem fazer uma continha rápida, sem até olhar muito o gráfico. Voltando aqui para essa tabelinha aqui de correlação. Eu vou pegar um período aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a variação aqui de uma em relação a outra, né? Basta eu dividir uma pela outra, criar uma outra coluna aqui, e aqui embaixo, no final da minha tabela do Excel, eu vou colocar aqui, aí eu acho que fica muito mais fácil para vocês montarem a operação de long e short, inclusive esquecendo um pouquinho dessa parte de gráfico. Vocês vão colocar aqui, criar uma coluna depois de ter essa média de uma em relação à outra, dia a dia, vocês vão ter uma coluna chamada o quê? Média. Aí vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a variação média da Vale 3, por exemplo, em relação à Vale 5. Digamos aqui que em média um em relação ao outro, vou colocar números hipotéticos, seja de 5%, que vocês chegaram na média. E em algum dia específico aí, a Vale tiver aí com 10%, Vale 3 em relação a Vale 5. O que vocês vão fazer ali? Opa, aumentou esse spread para 10%, o normal é trabalhar com 5% de uma em relação à outra, perfeito. Vou montar aqui o meu long and short agora, esperando o quê? Que esse estreitamento aí feche novamente lá para os 5%, como era a condição anterior. Então, acho que fica muito mais fácil vocês fazerem dessa forma do que literalmente aí olhar o gráfico. Olhar o gráfico, sim, é importante para verificar o quê? Verificar a correlação. Infelizmente, aqui para minha decepção, quando eu comecei a montar essa tabelinha de correlação, até o que a gente costuma colocar aí na parte de montagem de long and short, colocar empresas, mesma empresa, empresas de setores iguais, eu imaginava que a correlação aqui de empresas do mesmo setor tivesse aí um nível de correlação mesmo, ao pé da letra palavra, maior. E eu estou vendo aqui de empresas do mesmo setor, mas empresas diferentes, tem uma correlação aí baixa. Não é uma correlação alta, o que significa o quê? Que é bastante comum empresas que têm correlação baixa, num dia uma sobe e outra cai. E isso é o que a gente não quer no long and short. A gente quer o quê? A gente quer que essas empresas que a gente escolheu do par, que andem sempre na mesma direção. Só mude a intensidade, né? O dia que uma subir, que a outra também suba, o dia que uma cair, que a outra também caia, mas com intensidade diferente, de acordo aí com a... Só um segundinho aqui. Tá aqui. Ainda bem que eu tenho duas máquinas, né, pessoal? A hora que eu fui jogar a minha imagem de câmera novamente, fui olhar a outra máquina, né, tentou puxar a imagem, puf, derrubou a conexão. Mas legal aqui, já estamos de volta. Que eu estava falando para vocês. Então, o que é bastante importante esses ativos serem correlacionados? Porque a gente está falando que isso aqui é uma operação não direcional. Então, tudo que a gente não quer, o que é? Que as empresas que a gente estiver trabalhando, que elas caminhem em direções opostas. É claro que seria uma maravilha, né? Tipo, eu montei um long e short, entre aspas, que o que eu comprei na ponta long subiu e o que eu vendi
caiu no mesmo dia, nossa, que maravilha, meu lucro ali vai para a estratosfera, né? Mas aí está virando mais ou menos quase como se fosse o cara ou coroa, porque eu estou trabalhando de forma direcional. E a gente falou no início da palestra que long short é uma operação não direcional. Então é bastante importante que sempre esses pares andem na mesma direção. Dia de alta, que os dois subam, dia de baixa, que os dois caiam. Que só mude o quê? Só mude a intensidade, né? Então a ponta long que eu comprei, a expectativa é que ela ande mais do que a ponta short. A ponta short que eu vendi, quando cair, a expectativa é que ela caia mais forte do que a ponta long que eu comprei, mas que a long também caia, mas com uma intensidade menor. Para quê? Para fechar esse spread. Então, fundamental. Eu sei que vai reduzir bastante as possibilidades, eu fiquei um pouco frustrado quando eu comecei a calcular aí correlação de ativos, né? Faz tempo aí que é rico, né? Normalmente quem passa operações de long e short é o Roberto Indec aí, nosso fundamentalista. Normalmente aqui fundamentos não tem nada a ver com gráfico, né? Estudado simplesmente variação de ativos. Olha, num período X aqui, peguei duas construtoras, por exemplo, a EZTEC caiu 50% e sei lá, a Cyrela caiu 10%. Então a EZTEC caiu muito e em relação à Cyrela, estou vendo aqui uma possibilidade de fechar aqui essa queda, é trabalhado nesse sentido. Mas é importante a gente checar também a correlação, por quê? Porque se não tiver uma correlação grande, corre o risco de ter movimentos opostos, né? E aí a gente sai frustrado, né? Porque fala, puxa, mas que coisa aqui, né? Parece que eu tenho um imã aqui para fazer exatamente o oposto, né? Montei um long and short, a ponta que eu comprei long caiu, naquele mesmo no dia seguinte, e a ponta que eu vendi subiu, né? Quer dizer, movimentos opostos. E é o que a gente não quer. E para garantir que isso, garantir não, mas para ter uma possibilidade alta que isso não venha acontecer, essa correlação também tem que ser alta entre os dois. Vai diminuir a quantidade de pares? Vai diminuir, mas pelo menos aqueles pares que ficarem, quando vocês montarem a operação de long e short, também a chance de sucesso aí que vocês vão ter vai ser bastante alta, né? E o nível de stop, que é sempre importante deixar aí um stop preparado, né? Mesmo que seja alguma folga aí que vocês determinem aí por conta de vocês, né? Para não deixar também esse prejuízo crescer muito, o nível de stop vai ser baixíssimo, né? E principalmente se vocês fizerem da forma que a gente vê agora no finalzinho, né? Esquecendo um pouquinho a parte gráfica. Estou trabalhando o quê? Vale 3, vale 5? Tá bom, pega o período aí de um ano. Divide uma em relação à outra para verificar dia a dia qual que é a diferença de uma em relação à outra percentualmente. No final desse levantamento dia a dia, por um período de um ano, de 6 meses, vocês vão determinar o período que vocês querem trabalhar. Cria lá uma coluninha chamada média. No Excel isso daí é bastante fácil. De toda aquela variação percentual do dia a dia. Aí se chegar lá do par que vocês escolheram, digamos, média. Em média, aí trabalha com uma variação de um em relação ao outro, 5%. Um belo dia vocês estão examinando ali, colocando ali nos dois, opa, hoje a diferença entre os dois aí está de 10%. Maravilha, vamos trabalhar aqui para ganhar esse 5% de fechamento do spread. A gente tem todo um histórico atrás mostrando que esse spread, em média, fica de 5%, aumentou por algum motivo qualquer para 10%, distorceu. Então vamos trabalhar para fechar o spread. Fica muito mais fácil e muito mais previsível, e a chance de dar certo também é bastante grande, porque vocês estão trabalhando com ativos correlacionados, com alto índice de correlação. Então é importantíssimo saber calcular essa correlação entre os pares. Se tiver correlação baixa, esquece. Eu fiquei um pouco decepcionado com empresas do mesmo setor, que vários aí que eu medi, agora a gente pegou até duas interessantes aí pela sugestão aí de vocês. Marco Polo também com Random Participações, também deu um baixo índice de correlação. Eu temo para que essa correlação baixa acabe se estendendo para a grande maioria de pares de empresas do mesmo setor. Mas paciência, se isso daí realmente de fato acontecer, tiramos essas daí das operações possíveis de long e short e vamos nos concentrar nas mesmas empresas, Petro 3 com Petro 4, Itube 4 com Itube 3 ou
Itaúsa também, que é do mesmo setor, né? E procurar não fugir muito aí desses pares. Eu sei que o tema é um pouquinho complexo, pessoal, mas queria mostrar aí mais essa forma aí de operar. Agora são 9h37, a gente passou um pouquinho do horário. Vou fazer também o upload aqui dessa palestra aqui, agora acabou quebrando em duas partes, parte 1 e parte 2, dessa parte final, né? E até amanhã aí vai estar disponibilizado também no meu canal do YouTube para que vocês possam rever. E qualquer coisa, vocês podem me procurar também no fórum, né? Eu fico lá durante todo o pregão aí para tirar também mais alguma dúvida específica. Obrigadão aí pela presença, pessoal. Valeu aí. Até a próxima.